Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos. Aqui quem nos fala é o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma reflexão da parte de Deus para a sua vida. A primeira coisa que eu queria te perguntar é uma coisa: você está cansado? Todos sabemos que o cansaço é algo natural do nosso corpo. Todo mundo cansa. Às vezes a pessoa cansa porque trabalhou muito, às vezes a pessoa cansa porque teve um dia atarefado com muitas coisas, né? Cansa de estudar, cansa de tantas coisas, né? Talvez você está cansado até mesmo do convívio com a sua mãe, das conversas que você falava, daquilo que está falando no teu ouvido, te incomoda, te perturba. Você está cansado até mesmo da vida. Você está cansado dos problemas. Você está cansado de tantas situações adversas que tem te acometido. O cansaço é uma coisa tão terrível que a pessoa desanima. Às vezes ela não quer nem se levantar, de tão cansada que ela está. E o pior cansaço é o cansaço mental, quando a mente da pessoa ela está bloqueada para receber qualquer tipo de conselho, orientação. Seus ouvidos estão passados, estão tapados, está desiludido por tantas dificuldades, por tentar e às vezes não dá certo, frustrado, afadigado. E assim tem sido a vida de muitas pessoas cansadas. Esse é um mundo que as pessoas se cansam facilmente. Parece que existe um peso sobre a vida das pessoas que impede elas de lutarem, de guerrearem, de avançarem. Existem pessoas que estão desempregadas e acabam ficando acomodadas porque recebem Bolsa Família, ou então porque são sustentados pelos seus pais e não se preocupam em correr atrás, trabalhar, lutar, ser uma pessoa guerreira. Quem sabe essa pessoa está sempre cansada. Conheci uma boa, certa vez conheci uma moça que dizia que estava sempre cansada. E às vezes existem cansaços que não provém de Deus, mas sim do próprio inimigo das nossas almas, que coloca peso, cansaço, ainda mais quando se trata das coisas de Deus. Está cansado para ir para a igreja, está cansado para poder ouvir um bom conselho, está cansado para ouvir a palavra, está cansado para ler a Bíblia. Sempre as coisas de Deus. O corpo parece que rejeita, parece que é uma repulsa, parece que está um desânimo, até mesmo um sono. E assim tem sido na vida de muitos. Mas eu quero te dizer que é uma promessa de Deus para a sua vida. Quem sabe você está cansado, cansado da vida que você está levando, cansado desse momento, cansado do seu trabalho, cansado dessa vida tão angustiante, tão triste, amargurado, frustrado. Há uma promessa de Deus. Quem sabe nessa tarde você queira ouvi-lo, o que Deus tem para você. A palavra de Deus se encontra no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 21, ele diz assim: Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Consolador, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado, e lhe multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fadigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Louvado seja Deus. O profeta Isaías, inspirado por Deus, faz uma declaração nesse livro, o livro de Isaías 40, versículo 28, começando dizendo que o Senhor não se cansa, o Senhor não se cansa de lutar pela sua vida, o Senhor não se cansa. Louvado seja Deus de ouvir as tuas orações, o Senhor não se cansa de tentar a todo momento falar com você, a todo momento se aproximar de você. O Senhor não se cansa de chorar, porque a Bíblia fala que o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Senhor não cansa de chorar, não para de chorar. Ele chora quando vê sua alma fechada, coração tapado, travado, congelado, frio, distante de Deus. E se incomoda o Senhor, de Deus que nos amou de tal maneira, tão intensa, tão grandiosa, que enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós. E certamente você deve estar cansado. Não sei qual motivo que te cansa, mas a promessa de Deus diz que Ele dá vigor ao que é ousado e multiplica as forças ao que tem nenhum vigor.
Sabemos que vigor significa força, e geralmente o vigor está com a juventude. Os jovens têm uma força muito maior do que uma pessoa mais velha, tem disposição, né, para correr durante várias horas e não se cansarem, caminharem, não se afadigarem. Mas há um momento que eles se cansam também. Senhoras, moças, de idade, qualquer que seja, todas as pessoas se cansam. Mas a Bíblia fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Louvado seja Deus. Você tem esperado em Deus? Você tem esperado que Deus está te atendendo? Está trabalhando a teu favor? Que Ele está restaurando as tuas forças, multiplicando as tuas forças nesta tarde, trabalhando a teu favor, sim, porque o inimigo tem pelejado contra a sua família, tem pelejado contra a sua casa, contra a sua saúde. Mas o Senhor, que vê todas as coisas, envia anjos do céu a teu favor para guerrear, para trabalhar e para confirmar o chamado na sua vida. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você, nessa tarde, Deus está te restaurando, Deus está te renovando, te colocando de pé e te dando forças para você continuar avante, continuar marchando, porque grande é a obra e grande é a tua caminhada. Se alimenta desta palavra, faça como, aleluia, faça dessa palavra um alimento para sua alma, de modo que você venha entender, aleluia, que é necessário marchar. Porque a água parada, acumula sujeira, acumula cheiro ruim. E nós somos como rios que devem fluir cada dia mais e mais, alcançar a estatura de varão perfeito, crescendo em conhecimento e em graça. Deus quer te dar sabedoria do céu. Deus quer te dar entendimento, ousadia, virtudes do Altíssimo. Quer derramar sobre você uma virtude poderosa para que você venha ser instrumento dele na terra. A Bíblia fala que os que esperam o Senhor renovarão as suas forças e subirão. Deus não renova a sua força para você ficar pela terra, mas para você subir acima das nuvens. A águia é um pássaro que voa acima das nuvens quando tem tempestades. Ela não fica debaixo da chuva, ela voa por cima das nuvens das chuvas. E quando o tempo fica melhor, ela desce para descansar. E há um tempo determinado. E para você que não sabe, a águia, ela vive até os 50 anos. E quando chega aos 50 anos, o seu bico já está duro, as suas asas estão pesadas. O que ela faz? Ela vai até um alto, da mais alta montanha. E nessa montanha, ela se esconde. Ela coloca o seu corpo entre as pedras e ali, primeiramente, ela começa a arrancar todas as suas penas. Arranca essas penas e dói, porque ela arranca com o seu bico aquelas penas pesadas. E Deus faz com que aquelas penas que elas se perderam já não fiquem mais pesadas. E Deus faz com que venham nascer outras penas essas que vai dar mais alegria, vai dar mais sustentabilidade no pega o seu bico, começa a bater contra as rochas, sangrando, doendo sim, mas necessário para que ela venha estar totalmente renovada para a sua nova longa jornada até o fim da sua vida. E Deus tem feito isso com você. Quem sabe as suas penas, o seu corpo está cansado. Quem sabe a sua esperança, ela está tão debilitada que você tem desistido de tudo. Mas o Senhor Deus, nesta tarde, está renovando as suas forças, está te colocando com vestes novas, está colocando sobre você vestes de louvor, colocando sobre os seus lábios um cântico de vitória, tirando você do charco de lodo e colocando seus pés sobre uma rocha. Essa rocha tem Cristo Jesus, o nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Que a graça do Senhor Jesus possa repousar sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida. Que o Senhor te restabeleça, que o Senhor Deus te levante, que o Senhor esteja acima de ti e abaixo de ti, à tua direita e à tua esquerda. Que a tua entrada e a tua saída
esteja coberto pelo precioso sangue de Jesus. Porque o precioso sangue de Jesus é aquele que faz você estar justo diante de Deus. Porque o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado. Em nome de Jesus, eu agradeço por estar comigo até agora. Que o Senhor Deus, que você possa, nessa tarde, por favor, se inscrever. Se você gostou da mensagem, dá o sininho, dá o joinha, curta, compartilha, para que obras venham ser restauradas pelo poder da palavra. Um grande abraço e até mais.